Olá pessoal do Diário da Pátria, aqui estou eu com mais um vlog Ghost e hoje o relato vai ser contado pela minha amiga em especial Karine. Obrigada Karine por ter mandado o relato, minha querida amiga. Pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixarem o seu like que vale ouro e vamos para o relato que se chama Minha Tia e a Brincadeira do Copo. Tudo isso aconteceu mais ou menos nos anos 70. Tenho uma tia que se chama Dora. Nesse período que aconteceu o fato, ela tinha seus 30 anos e já era casada com meu tio. Dora sempre foi muito bonita quando jovem. Sempre vestiu roupas que diziam que mulheres não podiam usar, principalmente quando ela tinha seus 16 e 17 anos, antes da década de 60. Pois bem, o batom vermelho sempre foi uma característica dela, apesar de muitas mulheres e homens a olharem torto. Pois ela se casou com meu tio, e ele nem ligava para isso, não ligava para o que as pessoas achavam dela, pois sabia exatamente a mulher maravilhosa que ela era. Quando se casaram, ela tinha 22 anos e ele 28. Construíram uma linda família. Com seus 30 anos, já tinha 4 filhos, 3 meninas e um menino. E minha tia Dora achava que não estava mais atraente, se sentia feia, mas na verdade ela não estava não, ela era linda, tinha os cabelos pretos maravilhosos, pintava suas unhas de vermelho, sempre combinando com o batom. Apesar dos 4 filhos, ela continuava magra. O meu tio não se importava com isso, ele a amava, sempre amou. Era uma insegurança e preocupação dela. Sempre quando dava, uma vez por mês, minha tia se reunia com as amigas na casa delas para jogar bingo. Meu tio sabia, ele ficava com as crianças e ela ia. Mas um dia, ao invés de jogar o jogo do bingo, resolveram fazer a brincadeira do copo. Detalhes: todas já tinham ouvido falar alguma história que deram errado com a brincadeira, mas decidiram fazer mesmo assim. Eram 6 mulheres adultas, com 30 anos ou mais. Todas eram casadas, 3 com filhos e 3 sem filhos. Pois então, elas fizeram em uma noite de lua cheia, silenciosa. Fizeram como aprenderam que seria o certo. Como não tinham um copo virgem, fizeram com uma taça. Estava tudo dando aparentemente certo. Elas estavam assustadas, pois realmente a taça se movimentava e respondia certinho. E o espírito que estava lá também se identificou. Fizeram perguntas simples, de sim e não. Depois evoluíram para respostas mais longas. Uma das mulheres passou muito mal, mas tinha que pedir para sair, e o espírito não deixava. Com medo, ela ficou e acabou desmaiando. E pasme, deixaram ela lá desmaiada, e as outras 5 continuaram. Quando chegou a vez da minha tia Dora, ela perguntou se ela ficaria bonita para sempre. E a resposta foi sim, e ela perguntou como. A taça andou formando a frase, sendo minha. Ela ficou com muito medo e saiu da cozinha, onde estava a mesa com a taça. As outras falaram para ela voltar. Ela ficou com muito medo. Nisso, a taça ficou se mexendo sozinha, e num movimento rápido foi arremessada na parede que a mesa estava encostada e se quebrou sozinha. Depois disso, elas queimaram o papel que havia as letras escritas, recolheram os cacos e queimaram no quintal da casa. Com muito medo nesse dia, todas foram embora, e a que havia desmaiado, a Júlia, ficou, pois a casa era dela, e a essa altura ela já havia acordado. Nessa noite, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Ouviam a noite toda um barulho de telefone tocando, mas não tinha telefone. Ouvia batidas na janela de madeira, mas não havia ninguém. A casa dessa mulher, Júlia, ficava num lugar parecido com uma chácara, mas era na zona urbana. Ela morava com o marido e os 2 filhos. Nos dias que se seguiram, várias coisas estranhas aconteceram com as 6 mulheres. Essa, que era a dona da casa, que fizeram a brincadeira, perdeu o marido e os 2 filhos em um acidente de ônibus, num prazo de 2 meses do acontecido. 2 daquelas mulheres que não tinham filhos acabaram falecendo antes dos 40. Uma delas, que não tinha filhos, um tempo depois se casou, passou por 4 abortos espontâneos.
e a quinta vez a gravidez vingou, porém ela teve eclâmpsia e acabou morrendo no parto. Deixou o marido e o filho recém-nascido. A outra mulher casada, até então, era muito feliz no casamento e com os filhos, mas depois da brincadeira, a vida desandou de vez. O marido passou a ser muito violento e ela acabou sendo morta por eles. Enfim, das mulheres, a única que estava viva era minha tia Dora. Se ela continua bem, bom. Logo após a brincadeira do copo, que ela não havia contado para ninguém, mas vendo o que estava acontecendo com as amigas, começou a ficar perturbada. Ouvia vozes julgando a culpa para cima dela. Muitas noites ela acordava com a sensação de estar sendo violentada. Sempre acordava com falta de ar. Meu tio, percebendo que tinha alguma coisa errada acontecendo, falou que ela poderia contar se estava acontecendo alguma coisa, pois ele sempre ficaria do lado dela. Realmente ele sempre foi muito amoroso. Até que, não aguentando mais, ela contou tudo em detalhes, e apesar de assustado, meu tio ficou ao lado dela. Assim, foram até uma igreja e contaram para o padre. O padre, então, disse que poderia benzer, mas que se resolveria apenas num terreiro de Umbanda. O padre realmente sabia muito bem do que se tratava, mas a minha tia tinha medo de ir. Não sabia. Por ignorância, achava que era do mal. Meu tio insistiu. Ela não ia de jeito nenhum. Até que, não sabendo mais o que fazer, um dia ela estava dormindo, e um dos filhos chamou um pai de santo na casa. Ele disse que realmente havia influência espiritual na casa, mas não poderia fazer nada sem o consentimento dela. Afinal, teria coisas que ela mesma teria que fazer. Então, o pai de santo defumou a casa, passou uns banhos para a família e alguns incensos. Todos esses problemas de minha tia Dora estavam refletindo em meus primos. Apesar de eles estarem grandes, não sabiam o que fazer, mas estavam de acordo com o pai de santo. Eles não eram da Umbanda, mas queriam ver a mãe livre disso tudo. Nesse dia da defumação, assim que o pai de santo foi embora, e ele reforçou que seria bom que a Dora o procurasse ou procurasse um terreiro de confiança. Assim que ele saiu, sentiram cheiro de algo queimando, como se fosse uma borracha queimada, mas ficou muito mais forte, como que impregnado, durante 2 dias. E em um desses 2 dias, minha tia levantou da cama de madrugada e ligou todas as bocas de gás do fogão. Ficou sentada numa cadeira da cozinha. Uma das filhas, a Letícia, que estava praticamente de vigília, viu o fato e desligou a tempo. Pegou a mão da mãe para que ela voltasse para a cama. Então a mãe, com um olhar vazio, disse: "Sua mãe é minha. Ela me prometeu. Vou embora dessa casa, mas levo sua mãe, se ela sair do portão para fora." Pois a partir desse dia, ela passou a cada dia ter menos tormento à noite. Começou a dormir bem, mas seu cabelo começou a cair. Ela começou a engordar, a pele do rosto começou a manchar do nada. Ela começou a ficar preocupada, pois antes ela tinha sido diagnosticada com depressão. O médico havia passado remédios. Então, apesar do aviso que era tormento espiritual, ela atribuía aos remédios. Aí, ela, que era uma mulher muito bonita ainda, começou a ficar totalmente mudada. Ela parou de tomar os remédios por conta própria, não avisou para ninguém. Quando se olhava no espelho, se desesperava. Até que ela voltou a ficar desanimada. Não queria comer nem tomar água. Foi ficando fraca. E um dia, no meio da sala, ela desmaiou. Foi levada às pressas para o hospital. Uma das filhas foi junto com ela e o meu tio. Quando a minha tia estava preenchendo a ficha, desabou no chão. Assim, repentinamente. Não desmaiou, mas disse que sentiu uma dormência nas pernas e perdeu a força. Ela foi internada. Os médicos não descobriram o que estava acontecendo. Depois de meses internada, ela voltou para casa, quase careca, com a pele bem envelhecida, escamando. As unhas descascavam feito casca de alho, de tão frágil que era, e numa cadeira de rodas, pois havia perdido o movimento das pernas. Estava cada vez pior. Aquela mulher linda não existia mais. Totalmente dependente, mas lúcida o suficiente para ter crises de pânico quando se olhava no espelho. Depois de 1 ano dessa internação, ela continuava sem movimentar as pernas. Não tinha mais pesadelos, isso era fato. Não se sentia mais atormentada à noite,
mas dia a dia ela definhava, até que um dia essa filha, que sempre acompanhava ela, a Letícia, teve um pesadelo e ouviu a mesma voz que havia falado com ela na cozinha, certa vez, quando a mãe ligou o gás. Eu disse que se sua mãe saísse de casa, eu a levaria comigo, pois o que aí ficou é só a carcaça. Letícia acordou desesperada, ficou muito mal com aquilo. Tempos depois, a minha tia Dora, mãe da Letícia, foi diagnosticada com demência e esquizofrenia. Até hoje, ela é a única que ainda está viva daquelas 6 mulheres. Dora tem 83 anos. Meu tio faleceu, mas ela vive num asilo, amparada pelos filhos, totalmente sem lembranças e sem memórias. E isso de perder a memória já faz mais de 20 anos. Aos poucos as lembranças desapareceram, e ela definha até hoje. E creio que todo esse sofrimento em vida é para poupar o espírito dela na eternidade.